Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos aqui a mais um editorialzinho do canal Coisa de Colecionador, em que eu abordo algum tema um pouco mais complexo, um pouco mais profundo, em que eu não vou falar especificamente de nenhuma edição, seja ela de quadrinhos, seja de uma série, de um filme, né, ou de um mangá, de um anime, ou de rock. De rock também nós falamos muito aqui sobre rock. Eu quero falar um pouquinho mais a respeito de um tema que é muito atual, que é a questão da representatividade, né? A representatividade que atinge profundamente, né, na essência, os quadrinhos, de uma forma geral, e mais especificamente nas duas grandes editoras de quadrinhos americanas, que é a DC Comics e a Marvel Comics, né? Basicamente, essas duas editoras estão focadas, voltadas, obcecadas pela questão da representatividade, né? Como se isso fosse uma coisa novidade, né? Como se isso fosse, nossa, os quadrinhos até hoje eram exclusivamente de homens héteros, brancos e sei lá, o que mais, tal, o que é uma enorme, gigantesca e absurda mentira. Mentira. A primeira coisa que a gente tem que abordar é essa questão da mentira, de que a representatividade é uma coisa atual, que é uma coisa que agora se percebeu que os quadrinhos estavam muito voltados para o público masculino, heterossexual, branco. Nada disso é verdade e tem que se colocar as coisas nos seus devidos lugares, tá? É muito importante isso. Né? Primeiro que isso, a questão da representatividade na cultura de uma forma geral, no quadrinho, nos quadrinhos de uma forma específica, é a coisa mais velha do mundo. É praticamente desde que os quadrinhos surgiram. Desde que os quadrinhos surgiram, isso já existe, tá? Vamos lá recuperar só um pouquinho, rapidamente, os anos 40, que é a chamada Era de Ouro dos quadrinhos, né? A era em que surgem os personagens que depois foram todos trazidos para o guarda-chuva da DC Comics, né? É a época do Super-Homem, que é o número 1, do Batman, da Mulher Maravilha, do Flash, do Aquaman, e uma Lanterna Verde, e uma dezena de outros personagens. Se você for analisar os quadrinhos dessa época, você já vai perceber a preocupação com a representatividade. Já havia, nessa época, uma grande personagem feminina, né, que é a Mulher Maravilha, que foi criada pelo Marston, pelo professor Marston, exatamente para trazer a mulher como protagonista de uma história. Não apenas uma namorada de herói que tinha sua importância, que era fundamental. A Lois Lane sempre teve um papel fundamental nas histórias do Super-Homem. Tá? Isso aí também já era realidade. O papel do adolescente já surgiu também naquela época, né? Com o Jimmy Olsen, por exemplo, que era o fotógrafo ajudante do Clark Kent, do Super-Homem, e outros, né, personagens, os famosos sidekicks, né, os personagens jovens que reproduziam para o universo mais jovem os super-heróis, o Robin, o Superboy, a Supermoça e por aí vai. Então, representatividade não tem nenhuma novidade. Negro, a mesma coisa. Na época, nos anos 40, já existia o Pantera, que já era, né, tinha essa pegada aí também de inclusão, de representatividade, etc, etc, etc. Se você pensar na Patrulha do Destino, a mesma coisa, tal. Se você vai para os anos 60, você vai encontrar, então, mais importância ainda essa questão da representatividade em toda a obra, em toda a criação do Stan Lee e do Jack Kirby para a Marvel. Né? Os anos 40 são os anos da, inicialmente, National Comics, né? Que depois vira Detective Comics, a DC Comics. Nos anos 60, quem domina esse teatro é a Marvel Comics, é o Stan Lee, é o Jack Kirby e outros, né? Que ajudaram eles a criar o universo da Marvel. Ali você já tinha uma personagem mulher no Quarteto Fantástico, uma personagem que tinha uma importância, tinha uma relevância. Ele criou, por exemplo, o Pantera Negra. O Pantera Negra também, esse mais ainda enfronhado no universo, né, da África,
né, um rei africano num país tecnológico, extremamente inteligente. Aquilo ali, representatividade. Né? Se você for mais adiante, nos anos 70, você vai ter o Luke Cage, também um personagem super importante. Antes, várias mulheres foram criadas pelo Stan Lee como protagonistas, com o personagem A Viúva Negra e uma série de coisas. Como paraplégico, nós temos aí o Professor Xavier, né? Lá do iniciozinho dos X-Men, que se eu não me engano, 62 ou 63, não sei se os X-Men foi 62 ou 63, mas foi por aí. Já tinham um paraplégico. Os próprios X-Men, de uma forma geral, eram os esquisitos, eram os estranhos, né? Já era inclusão, já era representatividade. Então, tudo isso aí tem que ser colocado no seu devido lugar, para que você não tenha essa ilusão, essa grande mentira, que parece que esses agora é que são os protagonistas de uma grande mudança, de uma grande revolução, porque até então, no universo dos quadrinhos de super-herói, não tinha representatividade. Mentira, mentira e mentira, tá? Agora, se você for analisar a questão da representatividade no momento atual, levando sempre em consideração que não tem nada de novo, tá? Você tem que perceber o seguinte: representatividade só vai funcionar, só tem possibilidade de funcionar se houver uma demanda reprimida, se houver uma solicitação, um desejo, uma intenção dos leitores de lerem um personagem que tenha uma característica um pouco mais diferente, né? Porque todos os personagens têm que ter características diferentes, né, gente? Porque senão fica tudo a mesma coisa, fica tudo muito parecido, né? Se você pensar no universo da DC dos anos 40, os personagens eram todos muito planos, muito básicos. Eles não tinham muito drama, eles não tinham uma pegada mais intensa, né? Várias personalidades, várias nuances, não tinham, eram muito mais planos. Era uma época muito mais inocente. Por isso era assim, né? Depois, nos anos 60, o Stan Lee já trouxe o drama pessoal, as infelicidades, as frustrações, tudo isso o Stan Lee trouxe para os anos 60. O Stan Lee fez uma grande revolução dos quadrinhos nos anos 60, né? Representatividade, dramaticidade, intensidade, nuances, personalidade. Tudo isso aí que incluiu, basicamente, quem chamou a atenção para isso foi o Stan Lee, e isso foi crescendo. Nos anos 80, o que o Stan Lee fez já era pouco, já teve que ser acrescido de mais coisas. Aí os X-Men voltam com uma outra roupagem que eu digo, outra perspectiva, outra visão de mundo, né? Aquela questão de vários países, olha a representatividade, que não é novidade nenhuma. Em 1975, Chris Claremont criou os novos X-Men e todos eles, cada um representava um povo, né? Tinha o alemão, tinha o canadense, tinha o japonês, né? O solar, tinha o russo, né? O Colossus, tinha vários países ali representados. E isso sempre foi uma preocupação nos X-Men, essa coisa da pluralidade, da diversidade, né? Mas qual era o principal ali? Aquilo entrava totalmente escondidinho, disfarçado. O que interessava era a história, e as histórias eram muito boas. Para você fazer isso hoje em dia, a regra não mudou, continua sendo a mesma. Precisa haver uma demanda reprimida, uma necessidade, um interesse, uma intenção dos leitores lerem alguma coisa assim. Quando os X-Men, os novos X-Men surgiram em 75, nossa, caiu como, né, sei lá, mosca no mel, né, uma coisa assim absurda, né? Por quê? Porque era o que todo mundo estava querendo ler, era aquilo. Então caiu bem demais. Uma representatividade que teve uma boa aceitação, porque essa é a regra, tá? Se você pegar outros exemplos, por exemplo, o Pantera Negra, do Stan Lee. Quando foi criado, no primeiro momento ele causou algum impacto, mas logo em seguida as vendas dele não deram certo. Por quê? Não basta você querer colocar representatividade de cima para baixo. O de baixo tem que reagir, o leitor tem que gostar, tem que se interessar. E o Pantera Negra não funcionou, não deu certo. A mesma coisa se repete com o Luke Cage, nos anos 70. Que também é representatividade, obviamente, um negro do subúrbio americano que sai da pobreza e da miséria e depois vira um herói no próprio bairro onde ele mora, né? Lá no Harlem, aquela coisa toda, passa por experiência. Bem legal, a ideia inicial é muito boa.
Conseguiu vencer? Não conseguiu vencer. O mercado não aceitou bem, não reconheceu ali boas histórias, porque não basta você querer representatividade, nem basta haver uma demanda reprimida. Você depois tem que construir boas histórias, tá? Esse aqui é o grande, o terceiro quê da questão. Né? Então, se você simplesmente quer trazer representatividade, você tem que tomar um imenso cuidado, porque a maior parte das vezes isso vai fracassar, não vai dar certo. Se você quiser um exemplo, Miles Morales. O Homem-Aranha já tem 15 ou 20 ou 30, não sei quantos Homem-Aranha tem por aí. Agora tem até Aranha-Verso, que é uma apelação absurda, é caça-níquel, que não funciona, não adianta. Num primeiro momento até causa uma comoção, mas depois não se sustenta. O Miles Morales funcionou, está funcionando bem até hoje, por quê? Ah, é porque ele é negro. Não, não é porque ele é negro, não é não. É porque com o Miles Morales eles conseguiram trazer o Homem-Aranha de volta para a primeira juventude, a primeira infância, para a adolescência. O Peter Parker, ele teve que evoluir. O Peter Parker hoje em dia está num beco sem saída, porque ele já é um adulto hoje em dia, um professor e tal, e continua fazendo as mesmas palhaçadas, falando as mesmas bobeiras, as mesmas bobagens que ele fazia quando tinha 15 anos, 16 anos, quando ele começou como Homem-Aranha. Então, o Miles Morales, na verdade, não é porque ele é negro. O negro aí entrou como um detalhe, mas é porque as histórias dele vão buscar aquele público que gostava daquele Homem-Aranha divertido, engraçado, brincalhão, que se dá mal com frequência, né? Tem um lado dramático muito bom, mas funciona. Um outro exemplo que eu posso citar aqui para vocês, eu tenho até falado vídeo sobre ele, é a Liga da Justiça da América. A Liga da Justiça Internacional. A Liga da Justiça da América que virou Liga da Justiça Internacional em 87. Que foi uma aposta incrível, brilhante, sensacional dos editores da DC Comics, né? Por quê? O que acontecia? Naquele momento, 87, era uma época negra dos quadrinhos. Negra no sentido seguinte, as temáticas, as histórias, as abordagens tinham que ter um clima soturno, um clima escuro, né? Um clima até meio sórdido, meio terrível, meio violento, né? As histórias em quadrinhos no final dos anos 80 se tornaram histórias muito violentas, para adulto e muito violentas, né? O caso, exemplo básico é o Demolidor, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, o Monstro do Pântano. As histórias em quadrinho tomavam um rumo cada vez mais de uma coisa muito dramática, muito densa, muito intensa, muito dura, muito séria, né? E aí, os editores da DC Comics apostaram numa coisa muito maluca. Na Liga da Justiça Internacional, começa como Liga da Justiça da América, depois Liga da Justiça Internacional, e apostando em personagens de segundo escalão ou terceiro escalão, praticamente desconhecidos, e fez daquilo ali um sitcom, uma grande comédia de costumes entre super-heróis. Virou uma grande piada aquilo ali, né, com o deboche. Tem um pouco de aventura, tem um pouco de ação, mas a essência mesmo é a convivência dos heróis, que é péssima, que é horrorosa, né? Tem aquele famoso Lanterna Verde, que é um escroto, né, que é o Guy Gardner, e tem o Besouro Azul, que só faz piada imprópria, e tem o Gladiador Dourado, que também é totalmente incompetente, e por aí vai. E eles apostaram naquilo ali. Quando saiu o número 1, vendeu bem. Aí os editores e os autores ficaram assim, tudo bem, número 1 vende bem, sempre vende bem, número 1 sempre vende bem, vamos ver daí em diante. Só que o número 2 vendeu mais e o 3 mais ainda. E aí você vê aquela fórmula que eu acabei de explicar aqui. Havia uma demanda que ninguém estava percebendo por uma história em quadrinho mais light, mais divertida, mais engraçada, né? E apostar inclusive no Kevin Maguire como artista, que era um artista totalmente desconhecido na época, mas um excelente artista, principalmente, né, de expressões fisionômicas. Praticamente o Kevin Maguire foi o primeiro artista a botar muita expressão fisionômica nos desenhos dele, nos personagens dele, né? Isso realmente foi a fórmula do sucesso, deu super certo. Até hoje é reverenciada a Liga da Justiça Internacional, que veio na contramão de tudo que era feito naquela época, mas havia uma demanda reprimida e foi bem executada. Então você tem a representatividade, você tem que ter uma demanda reprimida e você tem que ter a qualidade, o mérito, o talento na história. Porque se não tiver essa fórmula, não vai funcionar.
representatividade não é nenhuma novidade no universo dos quadrinhos. Demanda reprimida é extremamente necessário para o pontapé inicial. E depois vem a competência, o talento, né? O bom argumento, a boa história, a boa narrativa, a boa arte, para fazer então que o título se sustente. Dessa forma, esses que estão aí, Miles Morales, Liga da Justiça Internacional, continuam vendendo muito bem. Foram fórmulas que deram muito certo. Tá bom, gente? Eu espero que você tenha gostado do papo. Coloque, comente, compartilhe, curta, que isso é importante para a gente. Não deixe de se inscrever no canal e até a próxima.